Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor prefeito, presidente da CDL, Maurício Lilo, da ACI, senhor Regis Lopes. Agradecido pela presença de vocês. Também ao Alexandre, do jornal Que Tal? E também o Regis, também vem em nome do seu jornal Primeira Hora. Boa noite a todos. Vamos invocar a proteção divina, vamos ficar em pé, rezar o Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Explicar porque da presença do vice-presidente hoje na presidência desta sessão ordinária, em razão de problemas particulares do nosso presidente, o senhor Regis Junges, ele não pôde vir se fazer presente. Não substituímos ele hoje porque essa demanda aconteceu agora à tarde e pegou a todos de surpresa. Então, está a partir de amanhã sendo convocado o nosso suplente para fazer uso desse espaço para a próxima sessão. Nós vamos diretamente à discussão da ata, tá? Da nossa última reunião, dia 29, ela está em discussão. Alguém dos senhores gostaria de fazer alguma ponderação? Senão vamos diretamente à votação da mesma. Vamos então, quem estiver contra, fique em pé, e quem estiver a favor, fique sentado. A ata encontra-se aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário, segundo secretário hoje, Adriano Artus, para fazer a leitura do expediente recebido do Executivo Municipal. Ofício número 127/2020. Ao senhor Darcio Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, venho através deste a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa mesa desta Casa Legislativa, encaminhar os seguintes projetos de lei, que necessitam ser aprovados para viabilizar as ações de governo. Projeto de lei número 022/2020. Altera a contribuição previdenciária dos segurados ativos prevista na Lei Municipal número 1324 de 2005, que instituiu o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, FAPS, e dá outras providências. Projeto de lei número 023/2020, extingue cargo em comissão e altera parcialmente a Lei Municipal número 2414 de 2015, que trata do plano de carreira, estabelece o quadro de cargos, vencimentos e funções públicas do município de Bom Princípio e dá outras providências. Projeto de lei número 024/2020 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento de 2020 no município de Bom Princípio. Sendo que tinha para o momento, subscrevo-me atenciosamente Fábio Perti, prefeito municipal. Nós vamos encaminhar os referidos projetos de lei para a ordem do dia e da presente sessão. Convido o primeiro secretário, segundo secretário, Adriano, para fazer a leitura do expediente recebido dos vereadores. Vereador presidente, Darcio Schneider, encaminha os seguintes destaques redacional. Destaque redacional 001/2020, PL 007/2020. Ok. Vereador presidente, Regis Junges encaminha os seguintes destaques redacional. Destaque redacional 001/2020 e PL 007/2020. Destaque redacional 002/2020 e PL 008/2020.
Indicação de vereador 025-2020. O vereador José Lil, MDB, apresenta as seguintes indicações. Colocar canos de metro na Rua da Cerâmica Voga, para o escoamento da água. Arrumar a pinguela na passagem da rua lateral da Móveis Jungas, pois ela está inclinada. Indicação do vereador 026-2020. O vereador João Augusto Rodrigues da Silva, PTB, apresenta as seguintes indicações. Colocar quebra-molas na Rua das Figueiras, bairro Jardim do Vale, na altura da residência de Lourdes Maldaner Schaiba. Vereador José Luiz Lil, MDB, apresenta o seguinte pedido de informação, número 002-2020. Bom Princípio, 13 de julho de 2020. Senhor Presidente, eu, José Luiz Lil, vereador do MDB, venho requerer a Vossa Excelência, com base nos artigos 176 e 177 do Regimento Interno, seja solicitada a informação à Administração Pública, Executivo Municipal, a fim de que esta informe. O que será feito com o prédio do Hospital Antigo? Será reformado? O que a administração pensa em fazer? Sem mais para o momento, e na certeza de um pronto atendimento, dentro dos prazos regimentais e legais, reitero, protesto de estima e consideração, José Luiz Lil, vereador MDB. O vereador Daniel Martini Gossler, MDB, apresenta o seguinte requerimento para a instalação da comissão temporária para tratar da estrutura asfáltica nos bairros Bonfim Baixo, Nova Colômbia e Arroio das Pedras. Obrigado, meu secretário. Nós vamos encaminhar essas indicações conforme solicitado pelos senhores e o pedido de informações também para o Executivo. O requerimento será encaminhado para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Nobres colegas, vereadores, hoje a Câmara Municipal dá início à campanha Valorize o que é daqui, compre em Bom Princípio. Com a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde decorrente do coronavírus, os empresários e comerciantes suspenderam suas atividades ou tiveram suas atividades reduzidas e com isso acarretou inúmeros prejuízos e descontrole nas finanças. Inclusive, gerou a rescisão contratual de diversos trabalhadores. Neste momento, é importante ressaltar a importância que o comércio local tem para a cidade. Ele é o responsável por gerar empregos e contribuir com o desenvolvimento do município. Esta ação é desta Casa Legislativa com o apoio das seguintes entidades: Prefeitura Municipal de Bom Princípio, ACI e CDL. Nesse momento, convido a todos para que nós juntos vamos assistir um vídeo institucional da campanha. Agora? Espera. Clareou? Beleza?
Me auxilie, meu secretário. Após nós assistirmos esse belíssimo vídeo institucional e nós vamos querer ouvir a palavra daqueles que foram os criadores e fizeram esse trabalho para que Bom Princípio também entrasse numa valorização local do seu comércio. Eu convido o senhor Maurício Lil, da CDL, para fazer uso da palavra. O senhor tem 3 minutos, faça uso da nossa bancada. Boa noite a todos. Agradecendo o convite, saúdo o presidente da Câmara, o prefeito, vereadores e demais autoridades aqui presentes, além dos internautas que também nos acompanham pelo Facebook. É um grande prazer estar nessa noite acompanhando o lançamento desse belíssimo trabalho, que busca fomentar os produtos e os serviços daqui, de Bom Princípio. Nessa iniciativa, apoiamos quem produz e quem trabalha aqui, valorizando o comércio, a indústria, os produtores rurais e os prestadores de serviços. Nunca antes tivemos um momento tão desafiador. Todos nós estamos sofrendo os efeitos da pandemia, principalmente, mas também da seca, do vendaval, e agora, recentemente, dos alagamentos. Precisamos nos unir para que possamos superar as grandes perdas decorrentes, preservando a vida, o trabalho, o emprego e a renda da nossa comunidade. E, para tanto, é de fundamental importância a conscientização de todos os munícipes, para que priorizem ao máximo a compra de produtos nas lojas e das pessoas de Bom Princípio, valorizando o que é daqui e permitindo o sustento dos mesmos. A atividade econômica é uma corrente e cada um de nós deve ser um elo que não deixa essa corrente se romper. Bom Princípio é um município rico, principalmente pelos seus recursos humanos, ou seja, pelas pessoas que residem aqui. E são essas pessoas que mais uma vez vão fazer a diferença. Apelo a todos para que façam suas compras nas lojas mais próximas de suas casas e valorizem o trabalho dessas pessoas, que muitas vezes são nossos vizinhos, nossos amigos e conhecidos. Para finalizar, agradeço a parceria do Poder Legislativo, bem como do Executivo Municipal. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bom Princípio se coloca à disposição para mais parcerias que beneficiem os munícipes e a atividade econômica de Bom Princípio. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado, senhor Maurício. Muito obrigado. Na sequência, eu convido o presidente da ACI, o senhor Regis Lopes, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, senhores vereadores, prefeito, todos que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade. Quando eu pedi para o Robson este momento, eu fiquei muito lisonjeado pelo seu sim, né, pelo projeto liderado pelo presidente Regis Jungs, com apoio de todos os outros vereadores, CDL, nosso parceiro e amigo Maurício, e o apoio da CDI também. Então, uma campanha de compras numa cidade, ela contempla a todos. Uma campanha de compras, ela significa
para nós, para os empresários, a sobrevivência das suas empresas, a sobrevivência dos empregos aqui gerados, a sobrevivência dos serviços prestados a partir da geração dos impostos destas vendas feitas nos estabelecimentos. Por isso, eu enalteço e reforço que todos comprem na sua cidade. Se o emprego é importante aqui em Bom Princípio, se um posto de trabalho é importante aqui na nossa cidade, não tem por que comprar fora. Então, os jovens hoje, com muita facilidade de acesso a sites de compras, tudo mais, compram fora. Temos que comprar aqui, seus pais, que os incentivem a comprar na nossa cidade. Se o emprego aqui é bom, se o recolhimento do lixo, o serviço da saúde, se tudo é bom na nossa cidade, então a compra também deve ser realizada aqui. Recebi um testemunho de um jovem que trabalha no setor aeroviário. Ele poderia comprar em qualquer parte do mundo, em qualquer parte da Europa, ou da América do Norte, ou no Japão, o que quisesse, um tênis, um relógio, e ele testemunha que deixa para fazer as suas compras aqui na nossa cidade, para valorizar o comércio e os empregos que aqui acontecem. Quero também usar a oportunidade para enaltecer o trabalho brioso que está acontecendo agora com os bombeiros, neste momento de cheias, mas dos professores que estão dando o seu máximo, ainda cuidando dos nossos alunos, dos nossos filhos, mesmo em casa, mas estão se esmerando nos seus trabalhos. Quero enaltecer os empresários que mantêm os empregos, os empresários que estão dando o seu tudo para que as empresas continuem vivas, e enaltecer ainda o trabalho do pessoal da equipe da saúde, médicos, enfermeiros, todos esses que, em meio à pandemia, não baixaram guarda e estão ali firmes no seu propósito de vida, que é cuidar de todos, da vida econômica, financeira e educacional das nossas famílias, dos nossos cidadãos. Então, compre em Bom Princípio. Aqui é a nossa terra, aqui é a nossa cidade, aqui é o nosso lugar, aqui nós vivemos, aqui nós produzimos, aqui nós temos os nossos ideais plantados. E assim eu agradeço, concluo agradecendo mais uma vez a todos os vereadores. Convido aos vereadores, se quiserem nos oportunizar a sua presença num bate-papo para sugerir o que nós podemos fazer, o que a ACI, como entidade de classe, pode fazer para beneficiar a comunidade. Então fica o convite, senhores vereadores, que sugiram o que a ACI pode proporcionar ainda aos empresários, né? Senhor prefeito, muito obrigado pelo apoio que dá à entidade através de recursos repassados, e a todos os que nos assistem pelo canal da internet, muito obrigado, e compre em Bom Princípio. Aqui é a nossa vida, aqui é a nossa terra, aqui é a nossa cidade, e somente a união pode nos fortalecer, como diz o ditado. Aqui temos tudo que tem em qualquer parte do mundo, a gente encontra em Bom Princípio, tem tudo. É uma pequena parcela do mundo aqui, então não tem porquê ir buscar fora aquilo que aqui se tem, aqui se precisa. Muito obrigado a todos, muito boa noite, e mais uma vez, compre em Bom Princípio. Muito obrigado, senhor Regis. Na sequência, convido o nosso prefeito municipal, senhor Fábio Pérez, para fazer uso da tribuna. Estimados vereadores, o presidente hoje, Dárcio, representando o nosso presidente Regis,
a qual eu saúdo por também protagonizar, junto com a CDL e a ACI, um projeto de suma importância para o nosso município. Senhores vereadores, a todos que nos assistem em casa, Maurício Liu, representando aqui a CDL, Regis Lopes, representando aqui a imprensa do município, mas também a ACI. Falar um pouco da importância que nós precisamos hoje ter, enquanto executivo, legislativo, mas também a CDL e a ACI, porque certamente nós, por estarmos no município grande em indústrias e comércios, e também em população, hoje com 14 mil habitantes, certamente não ficamos tão à mercê das dificuldades que alguns prefeitos e vereadores de municípios maiores tiveram e ainda estão tendo. Pois há pouco o Alex anunciava aqui nas páginas do município, nas redes sociais, que nós, mesmo estando na região da Macro-Serra, que é representada por 49 municípios, nós, devido a não ter nenhuma pessoa com Covid hospitalizada nas últimas 2 semanas e também nenhum óbito, continuamos com as restrições das bandeiras laranja. Certamente eu, como prefeito, o João, que também manda aqui o abraço a todos vocês, nosso vice-prefeito João, sabemos como, às vezes, também a pressão vem. Primeiro, lá em março, quando da preocupação em relação à pandemia, quando lá cancelávamos o baile dos idosos, o Dia da Mulher, e também naquela semana seguinte estávamos muito preocupados em relação ao que estava chegando ao nosso país. Me lembro eu que, falando com a ACI e com a CDL, ainda pensamos em manter aberto com restrições ao comércio e à indústria do nosso município. Sendo que municípios vizinhos e até maiores que o nosso, como São Sebastião do Caí e Montenegro, já fecharam de forma total, 100% o comércio e a indústria na semana seguinte. Daquela sexta até o domingo, a pressão foi muito grande em cima de nós, prefeito e vice, e também executivo, mas também em cima dos vereadores que também mandavam recado ao prefeito e ao vice para que nós pudéssemos rever a situação. E no domingo, então, fizemos um comunicado a todos os comerciantes e também indústria do nosso município que fecharíamos também, por tempo indeterminado, o comércio e a indústria. Passados uma semana, a própria população mopicipense viu que precisávamos trabalhar num elo de 2 mãos, ou seja, ciente de que o risco estava aí, é iminente, a pandemia. Hoje nós temos no Brasil 73 mil óbitos já contabilizados, ou seja, a mais ou menos cada 2.900 brasileiros que vivem nesse país, um veio a falecer. Infelizmente isso acontece, é um risco que ainda vai levar um bom tempo até que possamos achar uma vacina, mas certamente, como vocês, vereadores, e também as demais pessoas do município, trabalhamos de forma conjunta e conseguimos, sim, passar por um mês muito difícil, que foi abril, mas a partir do mês de maio também tivemos aqui, nos próprios dados do município, uma recuperação da indústria, que pôde já trabalhar em 100%, o comércio, mesmo com restrições. Eu tenho conversado com alguns comerciantes que estão conseguindo manter o seu estabelecimento. É claro que em alguns setores nós temos realmente uma dificuldade de, nesse momento, devido a aglomerações de pessoas, de não poderem atuar no seu ramo, mas o governo federal certamente está dando esse auxílio. Eu também relato aqui aos nossos vereadores e às pessoas que nos assistem em casa que o município de Bom Princípio, nessa semana, recebe a segunda parcela do auxílio do ICMS de 4 meses previstas de perda, mas, na verdade, não é um acréscimo do que estava contabilizado no ano. Sim, uma perda que realmente o município teve e vai ter nesses 4 meses, que aliás, será um valor de em torno de R$1.820.000, mas esse recurso está sendo colocado novamente nos cofres públicos, o que nos dá a garantia de poder cuidar muito das pessoas. E aqui também eu tenho que agradecer muito a todos os profissionais de saúde que trabalham no nosso município, que têm dado realmente um resultado fantástico para nós, porque o município vem fazendo muitos testes, com recurso até aqui do jurídico da Justiça do Caí, aliás, mas com 98 casos positivados, nós tivemos, sim, muitas pessoas que tiveram que ter isolamento social, mas, graças a Deus, até o momento, estamos tendo esses cuidados com todo mundo. E também enaltecer aqui
o trabalho das próprias pessoas, né? Porque hoje nós somos as pessoas que representam o município, somos pagos pelos impostos dos munícipes, mas também sozinho não conseguimos fazer tudo, nem o prefeito, nem o vice, nem os vereadores. Precisamos sim do apoio de todas as pessoas que possam sim ter o cuidado, usar sua máscara quando forem a um banco, a uma farmácia ou até a qualquer estabelecimento que nosso município tem hoje, para que a gente possa continuar trabalhando com esses cuidados. Sabemos que nesse momento não é somente o Covid-19 que tem internado pessoas no nosso estado, mas sim também traumato, HN1, outras doenças. E com isso o estado também está chegando ao seu auge, né? Inclusive numa sexta agora passada, nós tivemos uma reunião dos líderes partidos, inclusive partidos do MDB, PSDB, Cidadania, outros que lá estiveram, onde o governador do estado, Eduardo Leite, falou, né, um pouco com os líderes de partidos e explicou que a partir das próximas 2 semanas, é claro que é uma informação que eu tenho, mas também trago aqui, certamente ele vai se pronunciar, ele vai pedir para que as associações de municípios, que são 27 no estado, nós aqui representados pelo prefeito Líquido da Harmonia, que representa a ANVARC, os 20 municípios do Vale do Caí, esses municípios vão poder, então, em breve, cuidar dos seus municípios. Porque o estado teve, sim, os seus cuidados lá em março, abril, chegou agora ao número máximo de UTIs disponíveis que ele conseguiu, até porque, mesmo que haja recursos nesse momento, está difícil de trazer os equipamentos para fazer mais UTIs, né? Mas o estado chegou praticamente a dobrar a quantidade de leitos, inclusive a Serra aqui também vem fazendo um trabalho muito grande, a qual nós pertencemos, aumentando muito o número de leitos, exatamente com esses cuidados que nós temos e vamos ter que ter durante todo esse ano e até já noticiado na imprensa que a pandemia vai durar em torno de 2 anos, mesmo que tenhamos a vacina. É mais um vírus que veio para ficar. Aqui nós temos pessoas que já trabalharam na saúde. E também, como todos nós aqui, hoje nós estamos cientes de que o Regis e o Maurício fazem um bom trabalho. E eu agradeço muito a vocês dois por terem feito conosco esse elo de ligação, onde nós sabíamos, sim, das reivindicações dos comerciantes, dos empresários, dos agricultores também, mas também nós tínhamos que ter o cuidado com os munícipes e certamente hoje também o Estado fez o seu levantamento através de planilhas e certamente logo na frente as aulas vão retornar. Quem sabe também hoje uma reivindicação de muitas pessoas que é as práticas esportivas, né? O contato físico, nós já estamos aí com o gauchão sendo liberado, mesmo que para muitas pessoas o esporte não seja a principal atividade, mas a gente sabe que muitas pessoas do esporte vivem, né? Tem ali seu sustento, tem ali a sua atividade, assim também como os próprios músicos e outras pessoas mais que tiveram nesse momento perdas, além de outras profissões que aqui eu me esqueço nesse momento e certamente a própria enchente. Nós temos aqui pessoas como o vereador Luizinho, que é agricultor, além da seca, depois também agora ele representa aqui os mais de 700 produtores rurais do município que tem talento produtor, que tiveram perdas graves, muito lástimas aqui nas últimas cheias, mas certamente bom principiense, ele é convicto de que é possível recuperar. Então, mais uma vez, muito obrigado aos vereadores, na pessoa do Regis, que aqui não está. Eu saúdo a todos vocês e também agradeço a todos vocês pela parceria que vem tendo junto com o Executivo. É uma união que é precisa, porque nós não somos nada sem os vereadores e vice-versa. Todas as indicações que vocês também nos pontuam e também, dentro do possível, a gente tenta atender, mas também agradecer a ACI e a CDL, na pessoa do Regis e Maurício, e a todos que estão em casa, meu muito obrigado. E também peço para que comprem bom princípio, porque hoje nós estamos crescendo muito em receita e também há uma previsão de crescimento muito grande, graças à indústria e comércio, serviços e também ao setor primário do nosso município. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito. Na sequência, eu passo a palavra aos líderes de partido para que façam seus pronunciamentos. Vereador Daniel, por gentileza, fique à vontade na tribuna. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite, prefeito, funcionários da Câmara, boa noite aos assistentes, boa noite, Regis, Maurício, representante das nossas entidades do comércio,
e logística. Eu venho por meio puxar um pouco o pronunciamento do nosso prefeito e fico feliz, prefeito, que o governador tenha tomado essa atitude, porque nada melhor de alguém que entenda o município do que a próprio prefeito e os vereadores. O governador, ele tem que cuidar do Palácio Piratini e lá ainda já faz muita coisa que não deve fazer, né? Essas bandeiras que ele lascou, que botou, que pintou o nosso Rio Grande do Sul, foi totalmente descabível, foi totalmente errado. Nós bem sabemos que a saúde não vem de hoje com as UTIs e hospitais lotados no inverno. Todo mundo sabe disso. Desde 2000 e lá vem essa crise na saúde. E muito antes também. Então, o governador, na realidade, não sabe o que fez e o que está fazendo. E por inteligência agora, uma iluminação divina, quem sabe, deixou a responsabilidade para os prefeitos que já devia ter feito antes. O que aconteceu com tudo isso? Fechou-se o comércio, fechou-se a indústria, teve vamos dizer, um lapso econômico dentro disso aí, que agora a gente tem que recuperar. Nada mais do que justo vir a ACI, CDL, a Câmara de Vereadores, Executivo, e nós fazer uma campanha e ser muito incisivo nessa campanha de toda a população do município fazer as compras no município. Ou seja, fazer girar essa roda que já estava girando antes. Isso é simples, é matemático, 1 mais 1 dá 2. Nós temos que comprar em Bom Princípio, fazer as compras aqui. Ora, é uma cidade que foi falado tanto dos representantes Regis, do Maurício, grandes líderes que tem no nosso município, são 2 grandes líderes que trazem junto toda uma ala de empresários, comerciantes, agricultores, e nós sabemos a capacidade dos 2 e nós sabemos da capacidade e qualidade dos nossos produtos. Senão, né, Regis, Maurício, ninguém assumia as entidades se nós não tivéssemos qualidade lá fora. Se nós não tivéssemos comprometimento das pessoas no comércio. Ninguém ia assumir. Nós, vereadores, não vamos estar aqui brigando para pessoas comprar aqui. Nossos produtos são de qualidade, nossas empresas têm qualidade, a mão de obra é de qualidade. Ora, é tão simples, só pegar as empresas que fazem móveis, esquadrias, falam com eles. Qual é a porcentagem que eles têm de trabalho dentro do município e qual é a porcentagem de trabalho que eles têm fora do município? O pessoal de fora pega as nossas empresas para fazer as coisas lá, nas casas deles, de fora do município. Por quê? É qualidade, é mão de obra qualificada. Esse é o diferencial de Bom Princípio. Os produtos da agricultura é diferenciado porque tem qualidade. Nosso morango tem qualidade. Qualquer hortifruti grandeiro tem qualidade. Tudo é tratado com carinho, com amor, que Bom Princípio sempre tem nas pessoas. É essa a diferença. Então, eu acho que essa campanha vem num momento que traz para nós, e vereadores, colegas, que eu penso o seguinte: vamos adotar isso e nós começar a fortalecer cada vez mais. Não só no ano de pandemia, não só no ano que está bom, sempre vamos fazer com que o nosso pessoal se lembre: olha, compre aqui, não compra lá, compra aqui. Vamos fazer essa economia girar dentro do nosso município. Nada mais justo com os nossos comerciantes, com as nossas empresas, com a mão de obra qualificada, com nossos agricultores que sofrem tanto esse ano. Aliás, todo mundo sofreu, mas eles, poxa vida, de uma seca e de uma enchente, é do alto até o baixo, e é difícil. Então vamos fazer esse caminho, vamos fazer essa luz, vamos fazer com que todo mundo do município compre no município. É simples, vamos intensificar essa campanha e cada vez mais, não só em ano de pandemia, mas sim em todos os anos, até nos anos que nós estivemos bem aqui, tranquilo, sorrindo, vamos dizer para o pessoal: compre em Bom Princípio, não deixe de comprar, todo mundo ganha. É o bombeiro que ganha, é o pessoal da saúde que ganha, é a prefeitura que ganha, é todo mundo que ganha. Muito obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Próximo a falar, vereador Gilmar. Por favor, uso da tribuna. Boa noite, presidente, vereadores, prefeito. Também agradecer aqui as palavras do Maurício colocado aqui, do Regis, prefeito Fábio. E em nome da bancada do PSDB, também quero agradecer então ao projeto trazido do nosso presidente, então, o Regis, que encaminhou esse projeto então.
E como foi colocado, então, aqui, a nossa preocupação, então, da nossa sequência, da nossa economia aqui, que a gente trabalha, luta muito pela manutenção, então, da economia dos comércios, indústrias. Sabemos que é uma corrente que a gente precisa para que o nosso município consiga seguir andando juntos com essa corrente. Seria isso, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gilmar. Convido o vereador João Rodrigues para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, prefeito municipal, Regis Lopes, Maurício Lil, demais assistentes e todos que nos assistem pelas redes sociais. Durante a minha vida privada, tive vários empreendimentos, atuando por longos anos na área da alimentação. Naqueles tempos percebi que é impossível se manter sozinho. É preciso envolvimento com os amigos, a comunidade e a sociedade. É hora de todos nos ajudarmos, valorizando o comércio local, apoiando as nossas empresas. Devemos cuidar de nossa saúde, de nossos amigos, ajudar a quem nos ajuda. Vivemos em comunidade e assim, tendo uma vida em comum com os outros, poderemos vencer as dificuldades. Está de parabéns, senhor presidente, por essa iniciativa. Com certeza, somando esforços com Prefeitura, a ACI e a CDL, é que haveremos de superar as dificuldades. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador João. Vou fazer uso da tribuna para falar o discurso que o nosso presidente nos deixou para repassar para os senhores. Senhor Prefeito Municipal, Fábio Berti, presidente da CI, senhor Regis Lopes, presidente da CDL, Maurício Lil, nobres colegas vereadores e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Nós, como Câmara de Vereadores, devemos ver a comunidade como um todo. Não basta focar em um só setor. Assim, sabedores das dificuldades surgidas na indústria e comércio local, é que nós viemos propor uma espécie de pacto municipal com essas entidades aqui representadas, Prefeitura, CI e CDL. É óbvio que cada morador é livre para comprar onde quiser, mas gostaríamos muito de ver as pessoas de bom princípio valorizando o que é de bom princípio. Desta forma, estaremos ajudando, sem assistencialismo, a quem é daqui. Estaremos nos dando as mãos e caminhando com pessoas seguros para um novo dia. A pandemia nos trouxe tantos desafios que é impossível vencê-los apenas com criatividade. É preciso união, esforços. Estamos vivendo momentos jamais vivenciados nesse século. Assim, peço aos nossos munícipes que façam aqui as suas compras, incentivem o comércio local. Indiretamente, estarão fortalecendo também a nossa indústria. Estaremos construindo uma sociedade melhor e sustentada, nos princípios do trabalho e união. Juntos, alcançaremos um novo amanhã. Como na saúde, também na economia, somos responsáveis uns pelos outros. Ajudemos ao nosso próximo. Ajudemos bom princípio. Peço a todos que puderem, abracem essa ideia. Compartilhe, curta, afinal, todos somos de bom princípio. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer ao senhor prefeito, Maurício, da CDL, ao nosso presidente Regis Lopes, da ACI, muito obrigado. E desejar que todas essas palavras bacanas, bonitas, incentivadoras desse projeto realmente se concretizem, que realmente aconteça, porque nós não somos, nós que temos
comércio local, prestação de serviço, no meu caso, e aquelas indústrias que dependem quase que exclusivamente da grande Porto Alegre para fazer abastecimento dos seus serviços, a prestação dos seus serviços, estão muito prejudicados, essas pequenas indústrias. Porque aqui nós não temos a demanda suficiente para cobrir esse trabalho que eles exercem. Mas nós vamos olhar para o futuro, nós estamos enxergando luzes positivas para que, num futuro bem próximo, todos estejam irmanados e trabalhando numa normalidade, aquela que a gente conhecia até 6 meses atrás. Tá? Muito obrigado mais uma vez, que essa campanha realmente se fortaleça e que dê tudo certo. Nós vamos agora passar para o grande expediente da nossa sessão, e o vereador Dárcio, eu, havia solicitado o uso da tribuna, vou fazer ela nesse momento, então eu volto até lá e passo a presidência ao nosso vice-presidente João, enquanto eu estiver na tribuna. Senhores vereadores, aqueles que estão com o seu computador aberto, se puderem abrir a página 31 e 32 da última ata, que nós aprovamos há pouco, para que acompanhem, talvez, a transcrição dela, que está perfeita. O que eu estou falando é em razão de uma manifestação ocorrida na última sessão pelo nosso colega vereador Bevinho. Tendo lido a ata e agora aprovada, deparei-me com a transcrição da manifestação do colega vereador Bevinho, que se reportou quanto à situação da senhora Florida Rambo, do Arroio das Pedras, que em 2 ocasiões se referiu que essa senhora mereceria uma surra e que vive como porcos. Enfim, essa colocação, ela com todo respeito, foge às questões da ética parlamentar, tendo em vista que todos nós sabemos as dificuldades sociais enfrentadas por familiares dessa senhora e sua filha. Então, antes de se dizer que essa pessoa deva receber uma surra a uma pessoa que eu tenho como vulnerável, até poderia se dizer doente, é uma pessoa com dificuldades, que ao invés de bater, nós deveríamos auxiliar, e já sei que o município já está auxiliando ela, né? Essas palavras são muito fortes e transgridem a dignidade da pessoa humana. Esse que é um dos princípios norteadores do nosso Código Civil brasileiro. Por isso, senhor Bevinha, com todo o respeito que o senhor merece enquanto vereador, mas eu não posso deixar passar em branco, e como colega vereador, depois de ouvir essas palavras, a minha desconformidade com suas palavras levianas, de que essa mulher merecia uma surra. Então, nesse aspecto, para que não digam depois que o vereador Dárcio está fazendo uma represária política, porque a minha vontade é realmente, desde já, de uma propositura de uma comissão parlamentar de inquérito por falta de decoro parlamentar. Mas para que isso não fique como rótulo de perseguição política, por sermos adversários políticos, proponho, senhor presidente, que para a próxima reunião, nessa sessão aqui, Vossa Excelência convide a chefe da assistência social de nosso município, do CRAS, a senhorita Alana Schneider, para que traga para esta casa as informações acerca da senhora Florida Rambo e sua filha, para saber se o cadastro que ela tem naquilo que fere a ética da profissional, mas informar se essa senhora está em cadastros sociais ou vulnerabilidade social de atendimento da assistência social. Para que, com base na oitiva dessa, e também peço ao senhor presidente que encaminhe convite à delegada de Polícia da Mulher, cidade de Montenegro, que responde pelo nosso município também, seja encaminhado tanto para a senhora Alana e para a delegada,
uma cópia da ata desta fala do colega Vevinha. Porque é importante que nós mostremos para a sociedade que a gente não comunga todos da mesma posição. E eu tenho certeza que a maioria dos senhores também tem a mesma posição. E eu que não concordo com a fala dele, mas se nós não fizermos nada, vai parecer que nosso silêncio enseja uma concordância, e isso não pode ficar assim. Por isso quero que sejam ouvidas essas duas profissionais, para que depois de ouvidas essas, eu continuo com a minha vontade e meu propósito de propositura da abertura de inquérito para apurar a falta de decoro parlamentar. Ou se me demoverem da minha ideia, que estou equivocado, porque não é só de mim, mas eu tenho ouvido de pessoas me solicitando, perguntando informações a respeito. Eu disse que esperaria primeiro esta sessão e nas próximas, para que eu não fosse leviano com minhas palavras e condutas, mas independente disso, quero que fique registrado em ata a minha desconformidade e a minha indignação enquanto às acusações do senhor Vevinha, no que se refere a essa senhora. Para mim, ela não merece surra nenhuma. Para mim, ela merece atendimento psicossocial e de toda a forma que já está sendo feito, essa mulher, mais sua filha, devem ser tratados com as devidas atenções. Não é batendo que se resolve um problema desses. É histórico a situação familiar deles. Isso é desumano, é a proposta do vereador. Então, por essa razão, peço que fique consignado que Vossa Excelência convide a senhorita Alana, chefe do CRAS e a delegada da Delegacia da Mulher, que sejam encaminhado cópia da ata e para que essas venham se manifestar sobre a situação, quanto a essa existência, a dona Alana sobre essa existência do cadastro dessa senhora, né? E a delegada de polícia, no sentido de que ela afere se ela percebe que haja dentro dessa conversa alguma ilegalidade, uma afronta à nossa norma legal. Porque aí a resposta do senhor Vevinha será junto à justiça. Mas ainda, independente disso, não adianta se esconder atrás de uma imunidade parlamentar, porque nós não podemos compactuar com pessoas que expressam a sua vontade, sua raiva, sua ira, para cima de pessoas, para mim, doentes, em que o remédio não é a surra, e sim o carinho e a atenção que devem ser redobrados com essa pessoa. São essas minhas considerações acerca da fala do vereador. Muito obrigado, senhores. Obrigado ao vereador Dárcio. Lhe digo que será encaminhado o seu pedido para a senhora Alana, a assistente social e a delegada de polícia. Muito obrigado, senhor João, meu vice. Eu vou pedir para o senhor secretário fazer a leitura da ordem do dia, os projetos da ordem do dia que serão analisados e, quem sabe, até votados. Seguintes projetos de lei da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo 022/2020. Projeto de lei do Executivo 023/2020. Projeto de lei do Executivo 024/2020. Destaque redacional ao PL número 007/2020. Destaque redacional ao PL número 008/2020. Requerimento 004/2020. Amparado no artigo 95, inciso 3º do Regimento Interno, iremos fazer a discussão e votação na presente sessão ordinária os projetos de lei 023/2020 e 024/2020, de autoria do Executivo. Esses projetos de leis necessitam da nossa apreciação para que o Executivo não fique estacionado, esperando 15 dias para a votação, visto que as nossas sessões são quinzenais nesse período de pandemia do coronavírus. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Executivo 022/2020, que altera a contribuição previdenciária dos segurados ativos prevista na Lei Municipal 1.324/2005, que institui o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, FAPS, e da outras providências. Projeto de lei 022/2020.
altera a contribuição previdenciária dos segurados ativos prevista na Lei Municipal número 1324, de 2005, que instituiu o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, FAPS, e dá outras providências. Justificativa. Com o advento da Emenda Constitucional número 03, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social do Brasil, houve a determinação de que estados e municípios que dispusessem de fundos de previdência próprio devessem adequar sua legislação municipal às novas normas constitucionais, promovidas pela Emenda Constitucional supracitada. Uma das alterações constitucionais defendidas foi a de que a contribuição citada dos servidores efetivos e segurados do regime próprio de previdência fosse de no mínimo 14% sobre a remuneração desses. Em 13 de dezembro de 2019, a Secretaria Especial da Previdência Social editou a portaria, definindo que os municípios que tivessem seu regime próprio de previdência procedessem até o dia 31 de julho de 2020 à alteração da sua legislação própria, definindo esse percentual mínimo constitucional. Além dessa alteração constitucional, há ainda outras a serem implantadas pelos municípios, que têm regime próprio de previdência, porém sem prazo definido. Enquanto essas alterações não forem editadas pelos municípios, continuam vigendo as regras previstas na Lei nº 9.717 de 1998, que versa sobre o regime próprio de previdência. Por essa razão, visto o projeto de lei ora anexo, o cumprimento do artigo 9º do 4º da Emenda Constitucional 103 de 2019, a qual deverá ser aprovada e sancionada até o dia 31 de julho de 2020, sob pena do município ficar inadimplente junto ao Sistema de Previdência Nacional. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Fábio Perti, Prefeito Municipal. Coloco em primeira discussão o presente projeto, que altera, então, a contribuição previdenciária dos segurados ativos previsto na Lei Municipal número 1.324 de 2005, que institui o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor FAPS. Está em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, nós vamos encaminhar isso aí para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a elaboração do parecer. Na próxima sessão ordinária, entra na ordem do dia para a segunda discussão e votação. Solicito que o vereador secretário faça a leitura do projeto executivo 023/2020, que extingue cargo em comissão e altera parcialmente a Lei Municipal 2414/2015, que trata do plano de carreira e estabelece o quadro de cargos, vencimentos e funções públicas no município de Bom Princípio. Projeto de Lei 023/2020. Extingue cargo em comissão e altera parcialmente a Lei Municipal número 2414/2015, que trata do plano de carreira, estabelece quadro de cargos, vencimentos e funções públicas do município de Bom Princípio e dá outras providências. Justificativa. Encaminhamos em anexo o projeto de lei 023/2020 com o objetivo de extinguir um cargo em comissão e altera parcialmente a Lei Municipal número 2414/2015, que trata do plano de carreira e estabelece o quadro de cargos, vencimentos e funções públicas do município de Bom Princípio. Segundo se pode se ler do projeto de lei ora encaminhado, a pretensão principal é extinguir o cargo de chefe de departamento de serviços de máquinas pesadas e caminhões, CC7, que era ocupado pelo falecido José Arimo Artes, considerando que o advento da Lei Complementar Federal 173/2020, que restringiu o aumento das despesas com o pessoal na administração pública até o final do ano 2021, a alternativa que se viu aqui para a extinção do cargo do departamento é a possibilidade de criarmos duas gratificações por funções especiais. Uma para o motorista que ora o caminhão MUC, tendo
tendo em vista a complexidade maior do que dirigir outro caminhão basculante, é também uma gratificação por função especial para o motorista que se disponibilizar para dirigir veículo para levar os colegas motoristas para as frentes de trabalho. Assim como já ocorre com o operário que se disponibiliza a transportar seus colegas para as frentes de trabalho. Uma terceira alteração que se está propondo é uma retificação da nomenclatura de cargo. Atualmente existe o cargo de chefe da equipe das atividades administrativas da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto. A ideia é extinguir a denominação desse cargo de chefe da equipe das atividades administrativas da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto e criar a denominação de cargo de chefia de equipe de atividades administrativas da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. Ou seja, não se está criando nenhuma chefia de equipe, nem tampouco se extinguindo uma chefia de equipe. O número de cargos é o mesmo, porém a chefia antes era da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, para existir na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Por fim, cumpre esclarecer de que, com a aprovação desse projeto de lei, estará se diminuindo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Pelas razões acima expostas, que propomos o referido projeto de lei, solicitamos que seja debatido, votado e aprovado. Atenciosamente, Fábio Perdi, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, está em discussão o presente projeto. A ideia é fazer a votação hoje. Se os líderes concordarem. Certo. Tá bem. Então, os senhores concordam, então, que se encaminha para a comissão de pareceres? Todos? Tá. Então, tá bem. Está bem, a nossa comissão vai debater, vai fazer uma análise, vai trazer para cá e também os senhores poderão estudar melhor o presente projeto e trazer alternativas na próxima discussão. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei 024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento de 2020 no município de Bom Princípio. Projeto de lei 024/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento de 2020, no município de Bom Princípio. Justificativa. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial junto ao orçamento municipal de 2020. Justifica-se a criação e consequente inclusão deste no elenco de contas no município, para o exercício de 2020, nas rúbricas especificadas, conforme elenco de despesas do Tribunal de Contas, para executar despesas no programa Informatize, Atenção Primária da Saúde, com o objetivo de adequar a implementação do sistema informatização da UBS, prontuários eletrônicos. Além disso, a criação dessas novas rúbricas visa atender à legislação vigente e à manutenção das despesas da categoria corrente, a fim de executar as ações previstas no Plano Plurianual, nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Fábio Perdi, Prefeito Municipal. Está em discussão o presente projeto. Ninguém fazendo uso da palavra, então nós vamos à imediata votação. Quem estiver a favor, fique sentado, e quem estiver contra, se posicione em pé. Está aprovado o presente projeto. Então, solicito para o secretário que proceda na leitura do destaque redacional ao projeto de lei já aprovado 007/2020.
Emenda redacional ao projeto de lei 007/2020. Altera inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei 007/2020 do Legislativo. Justificativa. Considerando que o referido parágrafo dispõe sobre os subsídios mensal dos secretários municipais, bem como a revisão geral anual necessária à retirada da competência exclusiva de iniciativa do Legislativo do texto legal, pois havia conflito de competência, o que poderia eventualmente ser objeto de discussão de vício de inconstitucionalidade. Imperioso referir que a lei tem sido rígida dessa forma em várias legislaturas. Todavia, necessário a sua correção para que sejam evitadas discussões judiciais acerca da forma da lei para as futuras legislaturas. Nesse sentido, propõe a presente emenda com a finalidade de tornar o projeto de lei sobre os subsídios do secretário municipal, com as redações mais claras e objetivas, sem alterar a essência do projeto de lei já aprovado na última sessão ordinária. Sendo assim, proponho a presente emenda legislativa, visando assim possíveis problemas quanto à interpretação do texto de lei. Bom princípio, 9 de julho de 2020. Está em discussão. A votação, quem estiver contra, fique sentado. Quem estiver a favor, fique sentado. E quem for contra, se posicione em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito que o vereador proceda na leitura do destaque redacional ao projeto de lei aprovado 008 de 2020. Emenda redacional do projeto de lei 008/2020. Altera os artigos 1º, inciso 3º e inciso 4º, 2º e 3º do projeto de lei aprovado 008/2020. Justificativa. O projeto dispõe sobre a fixação de subsídios mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Bom Princípio para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, considerando que é dever do Legislativo Municipal discutir e aprovar leis. No caso, necessária a retirada do texto normativo à expressão verba representativa, uma vez que a Constituição Federal veda essa atribuição dos subsídios mensais. Imperioso referir que durante várias legislaturas tem sido mantida a expressão verba representativa. Todavia, necessária a correção para evitar futuras discussões de vícios constitucionais. Nesse sentido, propõe-se a presente emenda redacional com a finalidade de tornar a redação do referido artigo claro e objetivo, sem alterar a essência do projeto de lei, já aprovado na última sessão ordinária. Sendo assim, proponho a presente emenda legislativa, visando assim possíveis problemas quanto à interpretação de texto da lei. Bom princípio, 9 de julho de 2020. Está em discussão. Ninguém desejando fazer uso da palavra, então coloco o destaque em votação. Quem estiver a favor, fique sentado. Quem for contra, se posicione em pé. Está aprovado por unanimidade. Solicito que o vereador faça a leitura do destaque redacional do projeto de lei já aprovado 004. Proceda a leitura do requerimento 004/2020. Por favor. Requerimento 004/2020, 13 de julho de 2020. Daniel Martini Gosler, vereador do MDB, no uso de suas atribuições, submete ao plenário, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requerimento para instalação de comissão temporária para tratar de assuntos relevantes. Análise da estrutura asfáltica para que seja apreciado e votado na presente sessão ordinária. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo a abertura de comissão temporária especial e de estudo para que seja
averiguados os danos causados na estrutura asfáltica nas localidades de Bonfim Baixo, Nova Colômbia e Arroio das Pedras, em decorrência das fortes chuvas. Na localidade do Bonfim Baixo, fica boa parte às margens do Arroio Formeco. Recentemente foi inaugurada a estrutura asfáltica. Porém, com as fortes chuvas dos últimos dias, é necessária uma averiguação e estudo aprofundado da situação do local. Sabe-se, com a mudança de percurso do Arroio Formeco, em razão da mudança da passagem da rodovia RS 122, foi necessário alterar boa parte da nova rodovia estadual, o que acabou prejudicando a localidade do Bonfim Baixo. Quando das fortes chuvas, visto que com a cheia do arroio a água acabando desembocando toda nesta parte. Em consequência disso, a estrutura asfáltica do Bonfim Baixo pode ter sofrido alterações, o que é necessário e de imediato seja realizado um estudo técnico e aprofundado nas condições locais. Da mesma forma, são as estruturas asfálticas nas localidades de Nova Colômbia e Arroio das Pedras, pois estas se encontram às encostas dos morros e que, por consequência, acabam atingindo a estrutura das estradas. Diante disso, dada a relevância da matéria a ser apreciada, necessária a constituição da Comissão Temporária Especial e de estudo para averiguar a situação dos locais acima citados. Por oportuno, informa que o prazo da duração da Comissão Temporária Especial e de estudo será de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Portanto, encaminhamos o presente requerimento para apreciação desta Casa Legislativa e requeremos a aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 13 dias do mês de julho de 2020. Daniel Martini Gosler, vereador do partido MDB. O requerimento está em discussão. Senhor vereador Daniel. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, a ideia inicial do requerimento e dessa comissão temporária, senhores, é porque houve deslizamento de barreiras junto ao asfalto e também houve ali no Bonfim várias partes que o arroio comeu a base de baixo lá do asfalto. Ou seja, seria interessante, nobres colegas, da gente criar uma comissão para averiguar isso no intuito de que se houve um dano ao bem que já foi colocado para a comunidade, se essa estrutura ela viabiliza novamente a empresa que faça isso, tome o cuidado para não haver mais danos financeiros ao município. Então, na verdade, o intuito seria esse, o meu, colocar, da gente averiguar tudo isso para não criar mais, vamos supor, despesas para o município, né? E ver também a questão de laudos que a empresa tem a nos dar, pedir para as empresas nos dar laudos sobre o que houve de danos nesses pontos. Seria mais ou menos isso, colegas, eu acho que é importante, realmente seria uma blindagem para o nosso município e de cobrança mesmo das empresas que efetuaram a pavimentação. Continua em discussão. Muito obrigado, vereador Daniel. Vereador Bevinha. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes. Eu quero parabenizar o colega pelo requerimento, porque eu ontem de manhã fui chamado para lá para também olhar aquele dano, eu nem sabia que tinha acontecido. Então, quando nós aprovamos os projetos de financiamentos, que isso eram 11 milhões, né, sem os juros, para 8 e 4 anos, eu já coloquei a minha preocupação em fazer menos e fazer qualidade. Já houve erros em governos passados, a gente sabe que erros existem, ninguém é perfeito, mas quando a gente já sabe de um erro, não podemos cometer o mesmo. Então, realmente é bem grave. Eu não sei qual é a competência desses engenheiros, porque eu acho que não foi o primeiro projeto que foi feito por eles
porque que nem ali tem o arroio, a gente sabe que o perigo, o risco com essas chuvas são maiores, mas eles já têm que se precaver, porque eles estão cobrando, porque se acham inteligentes, têm um diploma, e eles só fazem isso. Então, ali no Inácio Pérgio, acho que o Wilson, o filho dele que mora na parte de baixo, se não me falha, assim, eu não cheguei aí no outro lado olhar, mas me parece que a água passa de um lado, por baixo do asfalto, e despenca já próxima à casa do Wilson. E a gente sabe, onde tem um asfalto que tem uma umidade, ele não resiste. Então, assim, que nem hoje de tarde fui chamado no Paraíso, ali no calçamento, até eu liguei para o prefeito, ele está aqui. Agradeço pela atenção, prefeito. Muito grato a isso, tá? E assim, lá também. Eu critico não porque sou oposicionista. Eu já criticava os governos do 15, quando eu não fui o vereador, eu já criticava, e já falei isso nessa administração também. Quando se faz um calçamento, a primeira coisa que tem que chegar naquele bairro, naquela rua, é um aterro na calçada, para afirmar os meios fios. Então, naquele calçamento, caíram 2 meios fios por causa da água, e tem mais 4 soltos. E quando o calçamento começa a ser danificado, é difícil tu fazer o mesmo conserto. Então, a gente sabe que a chuva era em abundância, mas não é só culpa da chuva. Tem que ver, os engenheiros têm que ser responsáveis. Que nem na sessão passada, na última sessão, terças da manhã, fui chamado lá em Arroio das Pedras pela Rita Gosler. Ela pediu 20 minutos mais, mas eu podia estar lá. Eu fui lá, ela disse, ó, Vinha, olha o valo, a cratera aqui. Até eu dei o número do prefeito, ela mandou, gravou um áudio, mostrou tudo. Quando ela disse que ela já falou logo quando eram feitas as obras. E falava para o pessoal, fazem bem feito, colocam canos, porque vocês não têm noção quanta água desce do morro. Vem ali dos chiqueiros do Lagartixe. E aí, há 2 semanas atrás, deu aquela chuva, e isso que já tivemos épocas que choveu bem mais, em pouco tempo desaba, às vezes, o mundo de água. Eu creio que eu também já coloquei em outras ocasiões, em outras sessões. Tem que dar, às vezes, ouvidos ao pessoal que mora perto. Porque nós não podemos saber qual é a quantidade de água vem, de onde que vem um fluxo maior, o pessoal que vive disso, convivem com isso, eles sabem, eles têm uma noção maior. Então, eu acho que isso deveria que ser feito. Pode falar, prefeito. Obrigado, prefeito. E assim, prefeito, outras coisas que as pessoas também me criticam quando colocam as gramas no valo, em vez de botar ou canos ou pelo menos as calhas. Então, sim, isso também ajuda a segurar a água. Então, é isso a minha colocação. Obrigado. Muito obrigado, vereador Webinha. Mais alguém quer fazer uso da palavra a respeito do requerimento? Vamos então fazer a votação do requerimento. Quem estiver a favor, fique sentado. Quem estiver contra, se posicione em pé. O requerimento do vereador Daniel está aprovado, e que se faça uma boa comissão e se consiga fazer uma busca de informações, um laudo inicial, averiguando onde está o erro nas empresas, onde está a dificuldade que o tempo nos exige, né? Então, que consigamos, aliás, fazer solução dessas questões. Tenho certeza que o prefeito, já a par dessa toda essa situação, já deve também estar, não posso falar em nome dele, até porque ele está aqui, já deve estar a par desses problemas, e tem inúmeros mais, né?
Historicamente, nós temos problemas em rodovias feitas, visto que a própria 418, que está ali com um buraco enorme, né, de afundamento, o Estado já fez, tentou resolver, mais uma vez estragou, está um problema sério. Mas essas nossas ruas que foram recentemente feitas, nós temos, quem sabe, condições de chamar as empresas que realizaram as obras para fazer essa manutenção. Foram então ouvidas todas as contribuições dos vereadores, né? Vamos então encaminhar esse requerimento à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a elaboração de um parecer. Passo a palavra aos senhores vereadores, com 10 minutos para cada um para fazer suas explicações pessoais. A palavra está com os senhores. Senhor vereador Luizinho, por favor, fique à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, senhor prefeito, Maurício do CDL, ao Regis da CI, cumprimentando aos dois pela iniciativa de comprar em Bom Princípio. Eu, desde guri, desde que eu me conheço de Bom Princípio, sempre fui uma pessoa, eu sempre estimulei meus familiares, meus amigos, comprar em Bom Princípio. Quem ganha com isso? Todos. Todos. E com isso o município cresce. Só que vocês bem sabem, anos atrás, como era a rixa partidária, as eleições. O Alex bem sabe disso. Aí o fulano é do outro lado, o outro lado é do outro partido. Ah, não vou comprar. Isso foi a pior coisa que aconteceu em Bom Princípio. Senão eu acho que o Bom Princípio seria maior ainda. Nós estamos hoje, que nem o vereador Daniel falou, nós temos pessoas qualificadas, empresas qualificadas, lojas, os comércios qualificados. Estão de parabéns, Bom Princípio. Por causa disso, parabéns à CDL e ao presidente Regis da CI. Porque vocês bem sabem, o ex-prefeito Nestor fez uma como é que eu posso dizer? Botou logomarca no município. Ficou, em Bom Princípio, é marca. E isso pegou bem aos empresários do setor moveleiro, das esquadrias. Nós temos qualificação, como eu falei antes, qualificação. E isso o prefeito Nestor, na época, ele foi muito feliz em colocar essa logomarca. Bom Princípio é marca. Parabéns de novo a vocês. Senhor presidente, eu fiz as indicações, e uma indicação que eu gostaria de ser mais revelante, foi procurado pelo empresário Cirilo Vogel, e lá existe uma tubulação feita anos atrás, o asfaltamento para lá, e essa tubulação hoje nós não chegamos a ver porque tinha água ainda. Nós não sabíamos, posso nem dizer se é cano 20 ou cano 30. E ele prontamente me procurou e disse assim, se pudesse ser trocada essa tubulação por cano de metro, para escoar aquela água do pátio dele, que atravessa a rua da Rua São Luís. Seria muito gratificante em ajudar esse empresário. Fui procurado hoje de manhã de um outro empresário também, o Renato, que tem o seu depósito aqui na frente do Salão Bela Vista, ou no posto Bela Vista. E aí ele, senhor vereador, ele disse, você não pode me ajudar? Aí eu digo, posso? Eu pedi isso, eu como vereador, fiz uma indicação no primeiro ano do legislativo nosso, o senhor era o presidente, Darcy, onde eu pedi o alteramento daquela rua,
da rua do Caí Velho, sentido ao 122. Você dá um trecho de 250 metros, 300 metros. E ele como empresário, tem 10 funcionários, ele recolhe o nosso lixo eletrônico, que faz uma ajuda para o nosso município. E ele ficou ilhado lá, 2 dias. E ele me pergunta, senhor vereador, o senhor não tem força para fazer isso? Junto ao executivo? Digo, olha, senhor vereador, desculpe, senhor empresário, eu sou um vereador da oposição. A única coisa que eu posso fazer é pedir e reivindicar. Agora, ser atendido é outra coisa. Por causa disso que eu reforço de novo aqui, ver se existe uma possibilidade, ou visitar ele lá, essa possibilidade de ajudar esse empresário. Acho que não é muito significante aquela obra, e não vai ser tão caro também, mas pelo menos podia ajudar o empresário. Falando sobre a fala do prefeito, o senhor falou muito bem dos 700 produtores que tem talão de produtor aqui, com a fala do senhor. O que nós podemos ajudar os nossos produtores? O que nós podemos auxiliar eles? Porque eu te digo assim, senhor presidente, a nossa classe, nossos produtores, a autoestima está muito baixa. Eles não sabem mais o que fazer. Recomeçar sempre. Já disse o senhor prefeito, o senhor não se manifestou até hoje, em que o senhor podia ajudar a essa classe. Hoje há preocupação, o município teve perdas, ganhou ressarcimento. Isso é ótimo, ótimo. Mas nós, produtores, eu, como produtor também, eu me enquadro, o Adriano, o senhor vereador, também é produtor rural. Eu gostaria muito que o senhor chamasse o secretário amanhã da Agricultura e ver o que o senhor pode ajudar a esses produtores que foram atingidos. Assim, não tivemos até uma enchente alta ainda. Se nós tivéssemos uma enchente alta que 2000, 2011, 2016, só que essa vez a enchente foi diferente, como toda enchente é diferente. Não é uma igual à outra, é diferente. Essa vez nós tivemos uma montanha de água assim, de 12 a 14 horas direto. E ela não é, anos atrás ela vinha e ia embora de novo. Esse ano foi uma coisa diferente. O volume de água muito maior e mais horas. Não sei se vocês me entenderam. Constante, em cima das lavouras. Vocês podem ir nos barrancos dos rios. Olha, parece que fizeram uma varredura esse rio, mas limpou. Por causa disso, senhor, até, senhor prefeito, relatei ao senhor presidente, o nosso presidente do sindicato, que é o representante dos agricultores, eles também estão muito preocupados com a situação dos agricultores. Pela situação, porque eles têm que começar tudo de novo, suas plantações. Caso o senhor presidente, eu digo, nosso produtor é o mais otimista que tem. Ele sempre diz assim, após uma enchente, uma seca, esse ano não deu, mas ano que vem vai dar. Sou otimista. Senhor presidente, seria essa a minha manifestação e uma boa noite a vocês. Muito obrigado, vereador vereador Luizinho. Alguém mais? Vereador Daniel. Por favor. Liga o microfone, por gentileza. Senhor presidente, desculpe, eu posso me ausentar antes? Fique à vontade. Tá bom. Muito obrigado.
Ele só não quer escutar a minha fala, mas tudo bem. O senhor presidente, nobres colegas, assistente, prefeito, pessoal do Facebook, eu fico agradecido do prefeito vir à nossa casa, a Casa do Povo, né, e explanar também sobre a questão desse programa de compra em Bom Princípio. É muito, muito importante isso, a parceria, e aqui a gente não olha lados políticos, mas a gente está pensando muito na saúde do município, na saúde dos munícipes, na economia do município e na economia dos munícipes também. Então, parabéns, prefeito, pela vinda, muito obrigado. E a CDL, a ACI, a CDL, Maurício, Regis, olha, parabéns, continue com essa força de vontade que vocês têm aí, que a bravura nesses momentos é que mostra os verdadeiros homens, né? Então é isso aí. Vamos seguir, vamos botar nosso comércio de novo no trilho e fazer com que a economia gire cada vez melhor para nosso município. Eu tenho que agradecer, senhor presidente, nobres colegas, ao deputado federal Giovanni Feltz, né? Muitos bem sabem que fiz campanha para ele 2 vezes e, em nome da bancada do MDB, conquistamos recursos através das emendas propostas por ele. Só vou fazer um relato aqui breve das propostas que a gente conseguiu lutando com o deputado federal Giovanni Feltz ao nosso lado. Em 2015, veio R$150 mil para Bom Princípio em equipamentos para atenção básica da saúde, né? Em 2016, vieram 100 mil para aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada. Em 2018, veio 100 mil para um veículo leve, Ministério do Desenvolvimento, o veículo da dengue, na época. Em 2019, 180 mil para ampliação de unidade básica da saúde. Essa empenhada, acho que foi paga, né, senhor prefeito? 180 mil do Giovanni Feltz, acho que foi paga, ela foi empenhada. Ah, não foi, tá, mas é 180. E a de 2020, é para vir 250 mil para despesas de enfrentamento ao Covid-19, né? Essa última, senhor prefeito, de 250 mil, ela ganhei aqui uma mensagem que do Covid, os deputados pleiteou junto ao Ministério da Saúde, foram empenhadas conforme nota. Então ela foi empenhada ontem, então ela foi empenhada esse final de semana, provavelmente estavam trabalhando, então segunda-feira, hoje ela deveria ser empenhada, então, né? Então, totalizando com o deputado Giovanni Feltz, nós chegamos ao patamar de R$780 mil provindo das emendas dele. Então, só tenho a agradecer ao deputado, eu faço no plenário aqui, na sessão, porque daí, pelo menos, eu deixo um pouco uma prestação de contas daquele pessoal que apostou em mim, que apostou no deputado na época da campanha, e que junto, depois da campanha, a nossa bancada trouxe para o município esse montante, né? Como os outros deputados de vossos partidos também trouxeram vários empenhos e várias conquistas para o município. Só uma prestação de contas pequena, então, que fica aqui dito ao nosso querido Giovanni Feltz. Senhor presidente, seria isso a minha fala hoje. Agradecer a todos, agradecer ao pessoal do Facebook e que todos comprem em Bom Princípio. Muito obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Vereador Fábio. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, prefeito municipal Fábio Pérez, Regis do Primeira Hora, presidente da CI, Maurício Lilo, da CDL. Pronunciamento de vocês, acredito que foi aprovado e aceito 100% daquilo que vocês falaram. E o que o vereador Daniel disse, que os nossos empresários têm nome até fora do município, em todo o Rio Grande do Sul, hoje eu levo em conta
uma feira muito importante que acontece em Bom Princípio, que é a Construmóvel a cada 2 anos. Acho que aquele trabalho que foi feito lá atrás, formiguinha começando, igual a de uma festa do Moranguinho, que cada ano vem se superando, esse é um trabalho que fortalece cada vez mais o nosso empresariado de Bom Princípio. Esse é um dos pontos. Outro ponto também é aquela campanha todo ano de compra em Bom Princípio, que tem o sorteio dos prêmios. O pessoal vai valorizando, querendo ou não, o pessoal procura comprar aqui. E essa ideia de vocês terem vindo hoje e falar do que Bom Princípio precisa fazer, o que o nosso munícipe, aconselhando o munícipe a comprar em Bom Princípio, por 2 ocasiões aqui na casa esse ano, se eu não me engano foi na penúltima sessão, que eu vinha pedindo, questionando o que o executivo, o que as autoridades locais estavam fazendo para ajudar o nosso comércio, indústria em geral, porque é fácil o governador chegar e dizer fecha tudo. Até agora, para mim, ele não achou o ponto de equilíbrio que nós tanto precisamos. Que quem pode trabalhar, trabalha, e quem precisa ficar em casa, tem que ficar em casa. Não sou eu, um vereador, que vai dizer é assim, assim, assim. Eu acho que essa ordem tem que vir de cima. Só que aí, hoje à noite, recebemos então a notícia que a partir daqui a 1, 2 ou 3 semanas, essa competência fica com o prefeito, com o executivo, dentro de cada município. Que ótimo! Por quê? Porque eu não vejo um governador que se lamenta na frente de uma câmera, começa a chorar, ganha água nos olhos e na mesma semana vai lá e libera o futebol. Eu gosto muito de futebol. 50% da minha vida eu vivenciei, eu ajudei a montar time de futebol, eu participei. Tenho um filho que adora futebol, mas não é o momento agora de voltar com o futebol no estado. Eu não tenho nem palavra de dizer, nós não estamos hoje no colapso ainda, nós não estamos no auge da doença, e o homem me libera o futebol no dia 23 de julho. Eu não sei em que dados ele pegou isso, porque essa questão de bandeira amarela, bandeira vermelha também está uma bagunça, está totalmente perdido. Acredito que repassando isso para os municípios é mais uma prova de que ele não tem ciência do que acontece dentro dos nossos municípios e que o prefeito, sim, vai ter uma sensibilidade, vai achar um ponto de equilíbrio, vai achar um ponto de fechar quando tem que ser fechado, mas também deixar trabalhar e trabalhar junto quando tem que ser feito. Não lá em março chegar e fechar o comércio, todo mundo sabia que era muito cedo. E aí nós sabíamos que o pico ia ser julho, agosto, quando era frio. Isso não precisava ser um entendido da conversa que ia entender que estava errado lá atrás. Aí vão dizer, agora é fácil dizer porque... Não, todo mundo sabia que a doença se propagava mais no inverno e dia chuvoso, em frio. Ali, para mim, ele falhou e, assim, está acertando de novo o nosso governador na questão de repassar para os prefeitos. Isso é louvável, acho que está no colo do prefeito agora, a partir das próximas semanas, então, e que todos nós possamos ajudar o executivo da melhor maneira possível a deixar trabalhar quem pode e fazer campanha de ficar em casa quem precisa. Uma boa noite a todos e um bom retorno. Obrigado, vereador Fábio. Mais o senhor vereador Vevinha. Prefeito, tem uma colocação do asfalto ali do Bonfim no meio, assim, o que o povo também me cobrou, onde não tem canos, onde tem aquela meia calha, fica difícil fazer uma calçada. E como é um asfalto bastante estreito, então, assim, é um outro olhar que a gente tem que ter pelos pedestres, tá? Só para colocar já. E eu não sei qual é a garantia que a empresa dá desse asfalto, isso a gente na comissão também até pode ver, porque quantos anos eles vão dar a garantia, né? Porque assim, é uma coisa que é bastante caro e também então, tem que realmente preservar e cuidar.
Prefeito, eu sei que eu já pedi quantas vezes, mas assim, eu gostaria que não acontecesse uma coisa e depois ficasse na minha consciência e na sua também. Aquele quebra-mola ali no Enio Schneider. Até sexta, o Vitor Fabres tem a mecânica ali, que entra e sai de veículos ali na mecânica. Aí ele pediu para mim, Bevinha, por favor, providencia esse quebra-mola. Porque isso tem veículos que vêm da 122, entra a 80, 100 por hora. Então, quando eu já passo ali naquela extremidade, eu já cuido, reduzo, porque a gente sabe que tem o fluxo. Tem bastante gente que sai no atalho, ali nos móveis Renner também. Então, assim, só para colocar prefeito, não que depois fica na nossa consciência, vai acontecer uma coisa, o povo diz, aquele vereador não faz nada, o prefeito é isso, sabe? Então, assim, vamos ser... Obrigado. Não, porque a gente sabe que o quebra-mola tem uma certa lei também, né? Eu me lembro muito bem, no governo do Vasco, foi feito o quebra-mola ali nas abelhas fazendo mel, que o pessoal de Arroio das Pedras reivindicava muito. E se fosse olhar por lei, porque isso é aquele tupinho, né? Tu não tem visibilidade adiante. Então, eu sei de moradores que moram perto ali, diz que naquela primeira semana, isso era uma cena de olhar ou escutar aqueles pneus chiar, que o pessoal vinha e tinha um quebra-mola. Então, só que assim, quem voa uma vez por cima, na segunda vez não voa mais, ele vai aprender também. Eu sei que ali, de repente, não é assim 100% dentro da lei, mas nós não podemos também olhar isso, porque depois acontece uma coisa, a responsabilidade fica nossa. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Vevinha. Próxima vereadora a fazer uso. Não. Vereador Adriano. Senhor presidente, nobres colegas, prefeito, Maurício, Regis Lopes, né? Boa noite a todos, aos internautas. Duas considerações também para fazer. Não me manifestei antes sobre a questão Compre Bom Princípio. Eu quero parabenizar todo o pessoal da CI, CDL, a parceria Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo, o pessoal da imprensa em que montou esse vídeo, esse belo vídeo, que tomara que ele seja aí compartilhado e curtido muitas vezes pela população de Bom Princípio e que incentive realmente ao comércio local, né? Foram muito bem nas palavras, né, as pessoas ali que estão à frente dessas associações. Parabéns mais uma vez. O vereador Luizinho não está mais, talvez eu tenho um ponto de vista um pouco diferente que ele tem sobre a questão estiagem, cheias, enfim, né, na qual ele manifestou em que o prefeito deveria vir e se manifestar, ou isso ou aquilo, e daqui a pouco colocando uma culpa no prefeito de que ele não falou nada ainda, né, e tomasse alguma providência. Tivemos, acho que desde a história do município que eu me conheço por gente, uma das piores secas foi esse ano, e na qual, ainda na seca, o município se colocou à disposição em levar água para agricultores em que não tivesse mais água, deu uma certa prioridade para esse tipo de necessidade, levando água nos sábados, domingos, feriados, enfim, né, tendo assim a sua preocupação nesse sentido. A questão das cheias, a gente só tem a lamentar, né, essa devastação que foi essa última cheia, mas pelo que eu me lembro, ela vem todos os anos, não teve um ano que ela falhou, não teve nenhum ano ainda. A sorte que é desse ano, em que boa parte das pessoas ainda não plantou milho. Alguns eu sei que plantaram, mas não foi o total que seria. E aí sim eu queria ver o prejuízo. E hoje uma plantação de milho, querendo ou não, a gente fala de valores muito altos.
né, por hectare, enfim. De certa forma, a gente tem a lamentar isso, aquilo, mas eu não quero falar pelo prefeito, mas eu sei da preocupação do secretário da Agricultura. Estivemos hoje ainda reunidos no Conselho da Agricultura, em que eu faço parte. Querendo ou não, as máquinas não param de trabalhar só para os agricultores. Tem uma demanda enorme de material, brita, cascalho, rachão, enfim. E na medida do possível, a gente é testemunho que está sendo feito essas entregas de materiais. Tivemos, algumas semanas para cá, de certa forma, imposição da JBS, em que nenhum aviário mais, os caminhões devem entrar mais para fazer o carregamento dos frangos. Todos eles devem ser feitos pela parte lateral. Isso envolve o quê? Em praticamente 50%, 60% dos aviários, ou se não mais, tem que ser feito um acesso lateral. Tem alguns que daqui a pouco, com algumas horas de máquina, se resolve, mas tem outros que precisam uma semana de máquina. Palavras do Daniel disse ainda, em que nem que a gente pega todo o maquinário do município e faça só esse tipo de serviço, a gente vai ter 2 meses em que não vai trabalhar mais nada. Em outras palavras, é impossível de atender todos. O que levamos hoje para a reunião do Conselho, em que, daqui a pouco, como já são 16 protocolos pedindo esse tipo de acesso, a gente daqui a pouco inclua essa prestação de serviço, que esse produtor vá procurar essa prestação de serviço fora, e que em 10 anos ele entra na lei de incentivo, em que possa reembolsado até 50% do valor investido, porque o município não tem condições, né? A gente é testemunho, sabe, de que está sendo investido muito, e essa parceria que tem com o município e produtores vai ter um retorno muito grande, mas no momento, com certeza, não vai ser atendido todos. E, de certa forma, com certeza vai chegar. Eu desafio, de certa forma, pelo que eu conheço a região, os outros municípios vizinhos, eu desconheço, até agora, eu desconheço um município que está incentivando mais do que Bom Princípio hoje no setor primário. Eu desconheço. Toda a região, eu desafio que alguém me traga em números, o que está sendo investido em Bom Princípio comparado com os vizinhos da região, né? E, de certa forma, eu estou orgulhoso, faço parte sou agricultor, e com certeza a gente vai ter lá adiante uma arrecadação boa, em que, se o município tem condições de fazer um asfalto, isso, aquilo, a gente está falando de qualidade de vida das pessoas, com certeza uma melhor educação, uma melhor saúde para todo mundo. Da minha parte é isso. Eu desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Adriano. Agradecer a todos que estão presentes nesse dia, e que o nosso colega Regis Jungas, presidente dessa casa, se recupere o mais rápido possível para voltar a tomar a dianteira aqui da nossa casa. Muito obrigado, senhores assistentes. Obrigado, imprensa. Uma boa noite a todos.